E no nosso vídeo de hoje, a gente tem o prazer de receber o doutor Vimer Botura Júnior. Ele é psiquiatra e conversa com a gente a respeito da importância dos pais na educação dos filhos. A importância dos pais na educação dos filhos. A gente conversa hoje sobre esse tema com o Dr. Vimer Botura Júnior. Ele é psiquiatra e conversa com a gente hoje. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso canal. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar do tema que eu considero o tema mais importante que eu tenho a falar para as pessoas. Bom, doutor, eu imagino que sim, que seja bastante importante, porque a educação dos pais com os filhos é a base. Seria isso o alicerce, doutor? A personalidade da pessoa se forma principalmente nos 8 anos, primeiros 8 anos de vida, de forma decrescente, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o sexto, até o 8º ano. E é nessa fase que os pais têm grande poder de influência na construção da identidade da criança e na construção da realidade que ela vai viver e nessa relação criança-mundo. E é nessa hora que os pais podem intervir de forma mais marcante, mas infelizmente o que acontece? A mãe cumpre a sua função materna, geralmente, e o homem, efetivamente, o pai, não vem cumprindo ao longo da história a sua função, até porque desconhece. Isso é muito importante. Quando eu falo isso, não tem crítica às pessoas. É que tudo que se refere a filho, ao longo do tempo, ficou sendo coisa da mulher, como se o homem não tivesse participação. E hoje nós sabemos que existe uma função paterna para a qual os homens nunca foram treinados, né? A gente é treinado para ser médico, advogado, enfermeiro, professor, mas nunca fomos treinados para a questão mais importante da vida de quem tem filhos, que é cuidar da relação pais-filhos. O que é muito importante, né, doutor? Então, para a gente entender assim, esse início dessa importância, né? A partir de que idade essa educação ela tem que ser iniciada, quer dizer, acompanhada, né, dos pais com relação aos filhos, e vai até que idade? Até a adolescência? Como é que funciona isso? Aí é o seguinte, na verdade, para muitos casais, o filho começa da infância do pai e da mãe, como dizem assim, quando eu crescer, eu quero que meu filho seja isso, ou não quero que meu filho passe por isso, ou coisa assim. Então, muitas vezes, no imaginário, o filho já existe há muitos anos antes da concepção e do nascimento, né? Na cabeça das pessoas. E os pais têm que entender muitas vezes que aqueles planos que ele fez aos 14, aos 15, aos 18 anos, já não se aplicam mais àquela criança que nasce muitos anos depois. Esse é o primeiro ponto que os pais têm que elaborar, pais e mães, né? Muito bem. Mas assim, durante a gestação já é uma coisa muito importante. Eu recomendo sempre que as pessoas façam o pré-natal juntos, que o marido acompanhe o pré-natal, porque o filho não é só da mulher, é dos dois. E o filho crescendo saudável, crescendo com personalidade bem desenvolvida, vai ficar independente e os pais vão se libertar, porque é uma responsabilidade educar filhos, né? E é difícil, né, doutor? E é trabalhoso. É, né? Trabalhoso, porque hoje a gente encontra pais fazendo muitas funções em casa, hoje, por causa do home office também, está trabalhando em casa, as mães trabalham muito também. Isso não gera muita confusão quando a gente olha para o passado e olha para o presente? Sim, gera confusão, porque tem muita informação confusa sobre tudo isso, né? Então é importante entender que o homem e a mulher têm função, né? Função paterna e função materna. E se eles trabalham de uma forma integrativa, eles vão favorecer que a criança seja independente. Seja uma pessoa que, quando internaliza dentro da criança a sensação, eu tenho com quem contar, eu conto com meu pai e minha mãe, eu conto com ambos, essa pessoa vai ser mais ousada no futuro e vai, porque contando não vai precisar. A pessoa precisa mais quando não conta, porque ela tem medo, inseguranças e vai ficar quase que aprisionada naquela relação. Então é muito importante isso.
Seria na primeira infância essa primeira parte infância mais importante? é o mais importante na primeira infância, tá certo? É o mais importante. E os primeiros anos de vida são fundamentais. O que acontece é que muitos pais, muitos educadores também entendiam até pouco tempo que a criança era um adulto em miniatura. E se relacionavam com a criança como se falasse com um ser humano desenvolvido. E não é. E mais importante que isso, a criança nos primeiros 2, 3 anos de vida, ela é muito mais um animalzinho, no melhor sentido de animal, do que um ser humano que compreende as coisas. Ele não compreende as palavras faladas, compreende a entonação de voz, o movimento, o gesto, ele compreende o cheiro. Às vezes uma pessoa, uma mãe carinhosa ama o filho, passa um perfume tão forte que a criança é torturada com aquele cheiro e a mãe não percebe, porque ela está na melhor das intenções, né? Ou antigamente, quando as pessoas fumavam, né? Fumavam perto da criança, e tantas coisas assim que as pessoas faziam não percebendo aquele ser que é a extensão deles. E o importante que eu quero colocar é o seguinte: nós nunca fomos treinados para a coisa mais importante das nossas vidas, né? E eu vejo muitas pessoas hoje fazendo curso, ouvindo palestras, lendo livros, mas pegando tudo como mais uma responsabilidade. Eu não posso errar com meus filhos. Não é verdade. Os nossos pais erraram, não existem pais perfeitos, nem filhos perfeitos, né? E a felicidade não depende de perfeição, depende de aceitação. Isso que é fundamental. Então, nesse trabalho que eu desenvolvo, eu procuro mostrar para os pais o seguinte: não pegue as informações, os livros, os cursos que você faz como mais uma tarefa. Pegue como um direito. Porque, em tese, a princípio, o filho é fruto do prazer. A princípio. Se não foi, é problema de quem não teve, certo? Mas a princípio é fruto do prazer. Esse é o princípio. Mas, doutor, a gente observa, por exemplo, famílias que se preocupam muito, pais, né? Que se preocupam muito em criar seus super-heróis, né? Em querer colocar nos filhos aquela responsabilidade de tentar se superar e fazer coisas que às vezes ele mesmo gostaria de fazer, eles mesmos gostariam de fazer. Isso pode acontecer também, né, doutor? Pode acontecer muito, acontece muito e não é bom, não é? Que eu passo a minha frustração para que meu filho compense ou recupere aquilo que eu não soube fazer ou não pude fazer, ou coisa assim. Não é bom, porque cada um tem uma individualidade. O desejo, cada um de nós tem direito aos seus próprios desejos. Não faz sentido eu criar meu filho para cumprir o meu desejo. Historicamente foi sempre assim. Os homens faziam muitos filhos das mulheres para ter força de guerra, mão de obra para a guerra, morrer em nome do rei, em nome do senhor feudal e assim por diante. Então tinha que ter peças, né? E as mulheres eram obrigadas a ter filhos todos os anos, né? Isso era uma coisa violentíssima contra a mulher e contra a criança, consequentemente contra todos. Claro, claro. Era uma sociedade totalmente estruturada de forma diferente. Hoje, essa preocupação que os pais têm, às vezes, de sobrecarregar os filhos, de que ele tem que saber tudo, tem que lutar tudo, tem que jogar tudo, tem que conhecer tudo, às vezes é também pela necessidade de criar uma defesa para esse filho, não seria isso? Mas isso não cria defesa. Da própria vida, né? Pensa assim, ele sendo autossuficiente, bom em tudo, vai ser muito sabe, bom. Eu faço uma diferença muito grande entre o tem que e o pode. Tem que é obrigação. Se eu ensino muito tem que para o meu filho, ele sente que ele é uma obrigação que eu tenho que cuidar. E que eu estou buscando me aliviar daquilo. E a criança na infância é autorreferente. Tudo que eu quero, se a criança entende, meu pai quer se livrar da tarefa, não, ela entende, quer se livrar de mim. Então a criança, por mais que os pais façam, ela vai falar, meus pais nunca fizeram nada por mim. Fizeram muito, mas não chegou a criança. E a diferença é o pode. O que é o pode? O pode é a permissão, não é de poder. Você pode ser um pai, você pode se dedicar, pode ter prazer com o filho, pode se divertir e pode eventualmente assumir a autoridade, que é importante que as pessoas respeitem a autoridade. O que não pode é ser autocrático, opressivo, é diferente. É diferente. E aí que entra a importância desse treinamento que eu falo para pais, por quê? Porque é o investimento mais barato que as pessoas podem ter para ter grandes benefícios nas suas vidas, porque os filhos independentes resolvidos significa pais independentes e resolvidos. Que maravilha, doutor A gente Wimmer. deve olhar para esse Então lado. vamos entrar nesse assunto. O doutor Wimmer, muito gentilmente, está aqui no nosso canal falando a respeito desse tema que a gente entende que é muito importante
para o desenvolvimento das famílias, né? Para gerenciar essa relação, que é difícil, né, doutor? Gerenciar o querer bem e não saber como estar bem diante daquela situação familiar, né, doutor? É basicamente isso. Veja bem, é importante. Dizem que ter filho é uma maravilha, e é. Mas não é só uma maravilha, né? A vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ter preocupação, vai ter dias que não vai dormir, vai ficar preocupado com risco de saúde, quer dizer, a tua vida muda. Então, é muito bom, mas tem um outro lado que custa. Tudo aquilo que é melhor custa mais, né? Ter filhos é uma coisa que é uma das coisas mais gostosas, melhores da vida, quando você olha para filho e neto, mas tem um custo. Claro. Né? Então a gente tem que olhar o todo disso. É uma troca, né? É uma troca, né? De receber amor, de receber família, estruturação de família, mas também de se doar. Sim, é muito. Importante olhar isso. Então, nós aprendemos, por exemplo, que os filhos precisam dos pais, né? É verdade, mas os pais precisam dos filhos. Até porque, se não nasce filho, o casal não é pai nem mãe, né? Então, o que determina o surgimento de uma família não é o casamento de duas pessoas. É o nascimento da criança, que até então é um casal. Então, veja, os pais precisam dos filhos. Então, nós vamos entender que a coisa vai e volta, né? É duas mãos. E, infelizmente, nós nunca refletimos e fomos orientados sobre isso. Mas agora tem um caminho maravilhoso para orientação, né? Eu vou contar aqui para vocês, Dr. Wimmer, psiquiatra competentíssimo, reconhecidíssimo. Ele idealizou um curso para ajudar na orientação dos pais, exatamente com o objetivo de entender, né, num passo a passo, tudo aquilo que é importante, né, a nível de conhecimento na relação pais e filhos. Seria isso, doutor? É um treinamento, na verdade, é um curso treinamento. Nós vamos treinar os pais para fazer aquilo que é a coisa mais importante da vida deles. Mas então, doutor, para que as pessoas possam acessar esse curso, o que elas têm que fazer? Esse curso está disponível na internet, entra no site Paternidade Faz a Diferença, www.paternidadefazadiferença.com.br, acessa lá as informações, se matricule e faz o curso quando quiser, no horário que quiser. Que beleza, mas que bela ideia. Isso vai ficar disponível a todo tempo para a pessoa, e depois nós vamos fazer outros encontros, outras reuniões, né, para as pessoas poderem trocar ideias. Ai, que o passo maravilha. Inicial é esse. Deve ser uma grande satisfação para o senhor esse trabalho, né? Olha, eu sinceramente acho que é o grande sonho da minha vida, né? Essa relação, essa questão da paternidade. Há muito tempo que eu falo sobre isso, tem até um livro que está esgotado no momento, chamado A Paternidade Faz a Diferença, e dessa minha orientação, eu digo que as 3 descobertas mais importantes da história universal, que mais mudaram o mundo, foi a primeira descoberta da paternidade. A sociedade era nômade, não havia família, propriedade, nada disso. E quando se descobre a paternidade, ela começa a se fixar, criar propriedade, exércitos e assim por diante. Depois da descoberta da importância da paternidade, que começa com Freud, com os psicanalistas mais antigos, importância e significado da paternidade. E agora, devido às pesquisas de psicologia positiva, de neurociência, nós sabemos o como exercer melhor a paternidade. Então esse é o terceiro grande ponto que vai mudar a sociedade para melhor ainda. Que maravilha. Esses aspectos, né? Eu fico muito feliz, queria agradecer muito ao senhor a gentileza de trazer esse tema aqui, de compartilhar com a gente as suas ideias, né? Porque eu acho realmente muito importante, eu sou muito grata por isso. E olha, gente, vocês já sabem, qualquer dúvida, qualquer informação a respeito do assunto, entre em contato com a nossa produção através das mídias e vai estar tudo descrito aí direitinho para vocês. Dr. Wimmer, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, espero ter sido útil às pessoas, né? E se as pessoas curtiram, por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Oba, né? No seu Wimmer, e no meu. Isso também, né? No curso também. Sim, exatamente. Dr. Wimmer, obrigada. Nada, obrigado a você. E é isso, gente. O nosso canal fica por aqui e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.